Fala galera, beleza? Hoje vai ser o começo da pintura geral desse carro. E tem alguns procedimentos que você tem que saber antes de começar a fazer essa pintura desse carro, para você não se atrapalhar. Eu vou virar a câmera aqui, que eu vou falar mostrando, né? Que eu não gosto. Negócio é você ficar se aparecendo assim, não funciona não. O negócio você quer ver ali, né? Então vamos lá então. Olha só isso, cara. Olha só. Gente. Por isso que eles não recomendam lixar massa poliéster com água, justamente para isso aqui, ó. Você viu que não deu problema a massa em cima da tinta? Tipo, igual o Tony Mac aí, tá batendo de frente com a seguradora. Esse cara aí, ó, do YouTube, que fala que é pra você montar sua própria oficina, ser independente, ele não precisa de oficina para viver. A renda dele vem de patrocinador e de youtuber, tá? Manda ele excluir todas as rendas dele que eles têm e viver só de oficina. Ele passa fome. Então, galera, é o seguinte. Antes de você começar a fazer uma pintura geral, você tem que analisar o que você vai mexer no carro. O que o carro tem de peça, né? Por exemplo, aqui, ó. Esse carro, ele é todo pintado. Tanto os para-choque, dianteiro quanto traseiro, os frisos é pintado, maçaneta é pintado, retrovisor é pintado, correto? Então, você vai ter que dividir por etapa o carro. Primeira coisa, você vai ter que separar o que vai ficar peça fixa nele. Quais são as peças fixas, né? Poderia muito bem deixar essa porta no lugar, mas ela está muito esquisita. Como ele é um carro geral, então assim, se eu for começar a pintar com capô e para tudo no lugar aqui, por exemplo, dá para fazer, mas não fica lá essas coisas. Vai dar trabalho para você no polimento, porque algumas partes vai ficar enfumaçada. Se fosse só o lado de cá, se fosse só um lado assim, eu poderia pintar normal com o teto, né? Ou se fosse um lado de cá junto com o capô, poderia dar certo também, mas como ela é geral, então eu vou arrancar as duas portas, arranquei o capô, arranquei os para-choques. Então o que vai ficar fixo no carro? Eu resolvi que eu vou pintar com a tampa no lugar. Então vai ficar a tampa e a carroceria do carro, com os paralamas. Tem gente que gosta de pintar com o capô no lugar e arranca o paralama. Eu não sou muito fã dessa técnica, não. Então, primeira coisa, você identificar as peças do carro. Ah, Rogério, mas eu quero saber lixar lá, você tem que passar roquinho. Não, calma. Isso aí, ó, vai te ajudar muito a você fazer uma pintura geral em um carro, certo? Então, primeira coisa, eu vou arrancar as duas portas, né? Então vai ficar fixo, ó, a carroceria do carro, né, com os dois paralamas e a tampa traseira que eu resolvi deixar fixa. O que vai ser peça solta? Capô, tá ali, ó. O para-choque traseiro, que eu vou recuperar ele também, e o para-choque dianteiro, que ele tá ali, mas eu comprei um novo, tá vindo um novo aí. E as duas portas, correto? Na pintura desse carro aqui, ó, primeiro eu vou fazer as peças, eu vou fazer a pintura das peças, depois eu faço a pintura do corpo, certo? Outra coisa importantíssima também, quando você vê que as maçanetas, retrovisor e que mais? Ah, tem um frisinho ali, ó. Então você já separa eles, entendeu? É o que eu vou fazer agora, correto? Ah, e os frisos também é pintado, ó. Ou seja, tem fris, maçaneta, retrovisor, o frisinho da tampa ali, aqui também a portinhola do tanque, certo? Então você tem que identificar as peças que vai ser pintada, ok? Então vamos lá identificar. Então vamos lá, ó. Esse emblema, essa pecinha aqui, ó, ela é pintada, correto? Tem que arrancar esse emblema, mas eu acho que dá para pintar com ele no lugar. Mas como ele tá muito feio, vou pedir para a dona comprar um novo, certo? Mas aqui eu vou pintar. Aqui, ó. Uma peça tá aqui, a portinhola do tanque também tá aqui, tem que dar uma limpadinha nele, certo? Vou tentar abrir essa porta aqui. Ixi, rapaz, o trem aqui ferrou. Opa. Calma aí, bebê. Ah, meu Deus do céu. Tem jeito não. Vou ter que entrar por aqui. Bom, eu abri lá por dentro. Esses frisos aqui, ó, eles saem. Eles estão colados, tá vendo? Pronto. Só acabar de arrancar aqui, vai pintar mesmo, pode até passar o estilete com roquite e depois só passar uma colinha dupla face aqui, ó, e já era. Vamos tirar do outro lá. Porque às vezes, galera, a pessoa fica numa preguiça ou sei lá, o medo de estragar o carro, porque tá... Porque isso aqui é pior, deixar esse friso no lugar aqui é bem pior, fica mais feio, um trem esquisito.
Tem gente que dá a massa aqui assim, ó, e não arranca o friso, sendo que, olha isso aí. Trem mais simples de arrancar. E eu tô arrancando com a mão só ainda. Ó, tem uns que, depende do carro, às vezes vem com umas travinhas, tipo do Vectra, do Astra, né? Alguns carros, acho que esse Sandero também, tem umas travinhas. Ó, esse aqui tá até solta. Tem até que ver no Mercado Livre pra ela comprar uma que do lado de lá tá faltando. Então, galera, tá aqui, ó. Deixa eu virar do lado de lá. Então, faça isso aqui, galera, ó. Isso aqui já ficou a dica aí, ó, pra você se inscrever no canal e ver o pós-série aí, ó. Separa as peças miúdas do carro. Porque já muitas vezes o cara pinta o carro inteirinho e esquece isso aqui pra trás. O carro tá saindo, tá indo embora e esqueceu isso aqui pra trás. Aí, cara, é pra enfiar o dedo no botão e rasgar mesmo. Faça isso, beleza? Agora, antes de começar a mexer na pintura, você se organizou, já sabe o que vai ter que fazer. Agora, o passo agora é fazer a funilaria do carro, certo? Funilaria e recuperações. Tipo assim, ó, eu comprei uma spotter, mas ela tá chegando aí, um amigo meu vai vir cá para fazer a funilaria para mim. Daqui, desse pedaço aqui, aqui também, em cima, né? E... ah, tá, tem ali. Aí eu queria que eu vou arrancar esse material aqui e eu acho que vai ter funilaria aqui também. Tem um quebradinho aqui, eu achei que não tinha, tá vendo? Vai ter que dar um pingo de solda aqui, ó. Como o amigo dele é pesada e tudo, ele vai trazer o PPU lá, o oxigênio mesmo, tá vendo? Dá só um pinguinho de solda aqui, ó. E tem que ver como é que vai estar aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Enquanto ele chega que vai fazer ali, ó, eu vou arrancar esse material aqui, ó, pra ver se tá quebrado ou não, certo? Vamos lá arrancar então. Bom, galera, então, ó, vamos ver o que vai estar aqui debaixo, né? E o que nos espera aqui. Vocês gostam, né? Gostam do mar feito. Bebê. Antes eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou dar uma cutucada nele primeiro, para ver como é que se sai, né? Ó. Rapaz do céu. O trem aqui tá mais feito do que eu imaginava. Vamos lá. Olha só isso, cara. Olha só. Gente. Tem que colar de novo e mandar pro cara que fez. Vou tentar tirar lá de novo. Pera aí. Calma que agora o trem ficou sério. Bom, vamos lá então. Vamos arrancar aqui essa belezura. Como é que pode, né? Rapaz, e você achou que tava bom, né, cara? Olha só. Nossa, onde é que isso vai? Nossa! Ah, não! Gente, vou ter que comprar uma água, velho. Cara, e ó, tem acesso aqui, ó, por baixo, ó. Que dá pra ter voltado muito. O para-barro aqui é fácil de tirar, ele é fácil de tirar. Dava pra ter acesso aqui. Tá vindo um amigo meu aí, eu vou mandar ele fazer a funilaria aqui pra mim. Ou até eu mesmo faço depois. Pelo jeito a parte de cima aqui, ela tá boa. Essa parte de cima aqui, ela tá boa. Acho que o problema mesmo era só aqui mesmo, ó, fazer essa quina aqui, ó. Vamos acabar de arrancar mais aqui. Aqui pelo jeito já começou já começou a parar a massa, né? Como eu falei, acho que o negócio era só aqui mesmo.
Ainda bem que não tá quebrado, né? Ainda tem a porta lá, né? Tem que ver como é que tá a porta. Aqui o cara encheu, mano. Você viu o que ele fez aqui? Ele encheu, cara. Como é que é? Sim. Tava aqui. Pô, nem sei onde é que tá mais aqui. Acho que era aqui, ó. Ixi, pera aí. Vamos achar a peça aqui. Cadê a peça que tava aqui? Sumiu. Não, mas olha a grossura dessa massa. Olha aqui, mano. Vamos lá. Eu não me assusto porque eu já vi demais isso aqui, viu, galera? Então isso aí, né? Não é muita coisa, não. Bom, galera, parece que o excesso mesmo de massa sumiu. Agora eu vou acabar de descascar ele aqui, ó, acabar de levar. Provavelmente eu vou remover essa paralama toda aí. Ou então onde der, né? Ou então onde der. Vou mostrar pra vocês aqui o tanto de massa que tirou. Deixa eu afastar aqui. Cadê onde tem uma vassoura? Deixa eu pegar. Não, não precisa de vassoura não. Vamos juntar aqui. Olha. Olha isso aqui. Olha aqui. Tá vendo? Ó, o negócio de muita massa no carro é porque a massa ela trinca, né? E aí quando ela trinca, né? Porque ela tá reagindo ainda com sol, frio e tudo. Aí ela começa a infiltrar aqui, ó. Aí é onde entra aqui, ó. É onde entra. Por isso que eles não recomendam lixar a massa poliéster com água, justamente para isso aqui, ó. Porque se você lixa uma massa poliéster com água, infiltra e eu tô achando que isso aqui é massa plástica, viu? Tô achando que é massa plástica. É massa plástica mesmo, porque tá muito branquinha. Geralmente as poliéster, elas é massa plástica mesmo. Geralmente as poliéster é um amarelinho, né? Então, se começa a infiltrar aqui, galera, ó, aí vira um câncer, aí não para mais nunca. É um ferrugem que começa aí e sempre tem acesso, né? Tipo assim, trincou a massa, aí deu na lata, aí pronto. Aí começa a entrar água e tudo. E o ruim de lixar a massa poliéster na água é isso. Porque quando a lata começa a enferrujar debaixo começa a oxidar, né? Que é o mesmo ferrugem. Começa a oxidar debaixo da massa que você está lixando com água, aí acabou, meu amigo. Aí é só questão de tempo para começar a dar isso aqui, ó. Isso aqui. Você viu que não deu problema a massa em cima da tinta? Deu problema a massa em cima da lata? Tipo assim, o pessoal fala que não pode aplicar massa poliéster, né? Apesar que essa aqui eu tô achando que é plástica. Mas o pessoal, os técnicos, né? É óbvio que eles têm que recomendar isso. Que tem que realmente aplicar massa em cima da lata. Mas vocês viram aqui, ó, a prova que o problema deu justamente em cima da lata. Mas porque teve o excesso de massa, lógico, óbvio, né? Óbvio. Aqui foi porque teve muita massa, trincou, infiltrou e espalhou a oxidação. Mas nesse caso aqui, ó, você viu que a massa estava agarrada aqui, ó. E muita massa em cima da tinta. Aí eu te falo, pode aplicar massa em cima da tinta ou não? Ó, eu te falo uma coisa. Se tiver alguma marca de tinta que você pode aplicar massa poliéster ou alguma outra massa aí que inventa, que pode aplicar em cima de verniz, que é um PU, em cima de primer PU, em cima de verniz PU, cara, eles vão vender muito, sabe por quê? Porque nem todo mundo vai querer gastar material para arrancar a tinta para chegar até na lata. Quando você faz o procedimento correto, que é o correto, para você aplicar a massa em cima da lata, você vai gastar tempo, vai gastar material e vai gastar mais primer. É tudo, você gasta mais, inclusive o seu tempo. Então, se tiver alguma massa, se alguém souber, me põe na descrição aí, que eles recomendam, que podem, né, aplicar massa em cima não da tinta poliéster, mas eu falo do verniz, sabe? Do verniz. E o verniz tem que ser ativado. Vai vender muito porque material está muito caro, cara. Nós temos que rever nosso conceito aí de trabalhar porque tá difícil. Tem muito cara aí, ó, que fala que incentiva as pessoas a montar a sua própria oficina, mas você tem que pensar direitinho, sabe por quê?
Porque se você for ver o preço que está o material, a mão de obra está caindo, não está subindo. O material está subindo e a mão de obra está caindo. Há quase 10 anos atrás eu pegava peça por R$250. Se passou 10 anos e continua pegando peça por R$200. E o material só subindo. E tudo subindo. Então temos que rever nosso conceito aí. Aí tem que ser pessoa grande. Tipo, igual o Tony Mac aí, tá batendo de frente com a seguradora. Apesar que seguradora, galera, é tudo a mesma coisa. Tudo. É igual o Tony Mac falou no vídeo dele. Material subiu 20%, a seguradora aumentou R$1 a hora. Né? R$1 a hora. Então dá meio por cento. Não, dá 2%, né? 2%? De R$50 a R$1, 2%, né? Então o material aumenta 20%, a seguradora aumenta 2%. Então aí fica difícil, cara, trabalhar. Então, meus amigos, para você que quer ser pintor, que quer montar a sua própria oficina, pensa bem. Esse cara aí, ó, do YouTube, que fala que é para você montar a sua própria oficina, ser independente, ele não precisa de oficina para viver. A renda dele vem de patrocinador e de youtuber, tá? Ele não usa a oficina para poder tirar a renda do sustento da casa dele. A renda dele vem de youtuber, patrocinador e o curso online dele. Que outra coisa também, se vocês aí que estão, né, se você está aqui é porque você quer aprender. Para você que vai fazer um curso online, veja bem, se você for comprar um curso online, compra, mas pergunta se o cara vai te dar assistência. Porque eu já vi muitos caras chegarem em mim e falar bem assim, Rogério, você está me tirando dúvidas e eu nunca nem comprei seus tacos. Fulano lá, eu comprei o curso dele online, mas ele não está me dando assistência. Então assim, galera, eu não estou pegando o pé dele não. O negócio é que se ele está vendendo um trem, e online ainda, não é presencial, mas ele tem que dar assistência, certo? Então isso aí você tem que rever, pensa bem antes de comprar um curso online, tá? Foca na assistência, pergunta se tem assistência, pesquisa, não vai jogar no seu dinheiro fora assim não. Toma cuidado. Pensa bem antes de montar a oficina. Hoje 2021, metade de 2021, estão acabando a pandemia aí. Pensa bem antes de montar a oficina. Aqui, então você fala assim, não, Rogério, mas por que você montou a oficina? Mas a renda não vem só da oficina. Porque se eu fosse pagar o aluguel aqui e viver só de mão de obra de pintura, não dá. Prefiro trabalhar para os outros. Certo? Beleza. Isso aqui vale como um complemento do conceito, tá? Igual teve um inscrito aí que falou bem assim que o cara que quer aprender, ele assiste vídeo de 1 hora, 2 horas. Então isso aqui é muito importante, isso que eu tô falando para vocês aí, que se vocês for realmente montar a oficina hoje, pensa bem, tá? Porque o cara que está incentivando você a montar uma oficina para ser independente, a renda dele não vem de dentro da oficina, tá? Manda ele excluir todas as rendas dele que eles têm e viver só de oficina. Ele passa fome, certo? Então, fica aí esse alerta aí, tá bom, galera? Fique esperto com isso aí, muito esperto mesmo, que tem muito tranqueiro. Galera, vai funcionar o seguinte, te falei questão do material, tem que arrancar mesmo. Essa questão aqui é igual fazer negócio de dente lá, os dentistas fazem. O que acontece? Vamos supor que aqui fizeram uma obturação errada no canal, né? Então o que tem que fazer? Tem que arrancar todo o material e começar do zero. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ir removendo, porque aqui não dá para ir mais a espátula, tá vendo? Então eu vou removendo na Rokit ali, ó. Outra coisa, detalhe também, ó. Rokit, não precisa você comprar Rokit de R$1.000, de 800, só para falar que tem uma Rokit top. Não precisa. Comprei por 230, ó, Mercado Livre. Top, show. Na China, tem muita pistola e ferramenta na China, galera, que dá para comprar, trabalhar de boa. Tem outro detalhe também, negócio de pistola, que eu vou falar um negócio para vocês, viu? Tem muita pistola na China de R$300, que as empresas aqui vendem por quase 1.000, só imprime a logo dela, viu? Eu vou falar sobre isso nos outros vídeos. Certo? Então aqui, como vai ter que fazer funilaria, então eu não vou mexer, eu vou esperar o amigo meu trazer a ferramenta dele e ele vai fazer a funilaria aqui para mim, igual vai fazer lá na frente. Já nesse outro paralama aqui tá tudo ok, não tem massa. Esse aqui também, ó, eu vou cutucar ele agora aqui para ver o que tem. E daí, se tiver funilaria, eu já vou mandar um amigo meu fazer e também eu vou ver o que dá para adiantar aqui para ele, né? Que eu falei para ele que era só algumas peças, mas eu acho que vai ter mais coisa aí.
Vamos cutucar a onça aqui. Tô sem ferramenta ainda, tô muito lerdo também, né, galera? É. Vou botar mais aqui. Tem que tomar muito cuidado, galera, para não furar a lata, viu? Quando vocês for tirar esse trem aqui, ó. Certo? Isso aqui é muito arriscado. Às vezes você pega uma talhadeira, alguma coisa e vai bater, vai furar a lata. Olha aqui, galera. Deixa eu tirar só mais um pedacinho aqui. Vou te mostrar um negócio pra vocês. A minha amiga falou que ela tá com esse carro tem 10 anos, certo? 10 anos que tá com esse carro. Então, provavelmente, foi massa plástica que o cara usou aqui, certo? Na massa plástica, olha só, esse trincado que tá aqui, ó, ele deu porque a massa trincou. Mas se você for ver, o carro ele não tem bolha. Aqui, ó, tem uma bolinha aqui, ó. Mas de um carro de 10 anos de pintura, provavelmente aqui tem 10 anos, provavelmente foi massa plástica que usou aqui. Esse ferrugem aqui, ó, que tá na lata, tá vendo? Olha lá, ó, é na lata, ó. Ele deu porque a massa trincou, infiltrou água e enferrujou, correto? Mas, aqui, ó, é em cima da tinta. Em cima da tinta. A massa tem 10 anos aqui em cima e tá grudada em cima da tinta. E tá grudada mesmo, olha lá, ó. Eu vou até forçar aqui mais pra vocês verem, ó. Ó. Ela tá grudada em cima da tinta. Em cima da tinta, ó. Tá vendo lá, ó? Aqui, ó. Tinta, tá vendo? Aqui também, ó. Tinta. Tá grudado em cima da tinta. Ela tá soltando aqui, ó. Não é... Olha lá. Tem 10 anos. Rapaz do céu, parece que o cara nem lixou, mano. Deixa eu ver aqui, esse pedaço que arrancou aqui. Aqui, galera. Acabei de arrancar o pedaço, ó. Olha só. O cara nem lixou, mano. O cara nem lixou. Nem lixou. Aí solta mesmo. Aí solta mesmo. Olha lá. Rapaz do céu. Como é que pode, hein? O cara nem sequer passou uma lixinha. E durou muito, viu? Durou muito. Mas só pra vocês terem uma ideia, ó. Nem lixou. Tá soltando, lógico, né? Olha, tinha que dar pelo menos uma ativada assim, ó. Pelo menos uma ativada. Eu acho que nem ia estourar. Mas ela tá estourando aqui, ó. Ela tá estourando é porque é massa plástica. Se fosse massa poliéster, não dá não. Certo? Então vamos remover esse trem aqui. Vamos botar a mão na massa. E também, galera, eu tô trocando ideia com vocês porque é o que eu penso também, viu? Porque aqui eu sou muito sincero com os meus... Com o que eu falo, com tudo, né? Que eu vou falando aí, eu vou falando a real também. Não fico dependendo, puxando saco por causa de patrocinador, esse trem não. Se quiser patrocinar o canal, patrocina. Falar em patrocínio, vai vir uma empresa aí que a gente tá fechando. Tipo assim, eles vão me dar uma ferramenta, né? Mas quem vai ganhar é você, sabe por quê? Porque a proposta é assim, ó, eu fazer cursos, né? No canal, eu fazer os cursos no canal e associando a marca deles. Então quem vai ganhar é vocês. Por isso que é bom vocês se inscreverem no canal. Isso aqui também, ó. Problema. Aqui tá com um cara que tá uma maçona aqui, ó.
É sacanagem, viu, cara. Os técnicos das marcas aí, ó, tinha que pegar um carro desse aqui, ó, que tem 10 anos, e estudar isso aqui, ó. Estudar essas coisas aqui. Os caras querem fazer os testes só em carro novo, pecinha nova, é umas frescuraiadas. E lá na fábrica, cara, eles não entendem assim também não, viu? Eles é meio cruzão também. Eles querem economizar, às vezes pegam um cara recém-formado aí e põe pra ser técnico, não sei o quê, mas o dia a dia que eles têm que ver é isso aqui, ó. É o dia a dia da oficina. É que é um tipo de carro que não podem ficar fuçando muito não. Tem que ser com calma. Engraçado que aqui ela trincou retinha. Muito interessante. Eita. Outro negócio interessante aqui, ó. Aqui é interessante, ó. Onde foi aplicada a massa? Aqui foi em cima da tinta. Soltou, mas o cara nem lisinho, cara, ó. O cara nem passou a lixa sequer, ó. Olha lá. Tá até polido. Isso aqui acho que era uma peça nova, dessa peça de refúgio. Onde o cara aplicou a massa em cima da lata, grudou, mas grudou com força. Mas é interessante que ele também aplicou uma massa em cima de uma tinta. E também tá agarrada, olha lá, ó. Também tá agarrada. E não murchou tanto assim, ó. Tá vendo? Não murchou. Na verdade, o cara nem poliu aqui, ó. Nem poliu. Então a massa ela trincou aqui porque ela tá muito excesso de massa, certo? Então é interessante eles rever isso aqui, ó. Pegar isso aqui e estudar isso aqui, ó. Porque a média hoje de um carro aí, de uma pintura que fica aí, é em torno de 5 a 10 anos, né? É difícil uma pessoa conservar um carro por 5 anos. Então com 5 anos já começa a fazer repintura. Com 10 anos já tem tipo que trocar a peça, né? Ou o carro já bateu, teve que trocar, e assim. Então isso aqui, ó, é um caso, por exemplo, os técnicos eles ficam pegando peça nova e reformando não, estudando. Eles têm que pegar esse tipo de peça aqui e estudar. Estuda esse tipo de peça aqui para poder fazer os produtos. Mas aí entre as políticas deles lá, eu não quero entrar no mérito, né, porque eu também não sou técnico, mas também não sou bobo. Eu consigo conversar tecnicamente com qualquer técnico aí, né, porque eu também não sou bobo, a gente estuda, né. Às vezes o que ele sabe lá é só questão de tempo. Não, espera aí, me dá 15 dias. Vou lá, faço uns estudos lá e eu converso com ele tete a tete. Mas enfim, eu não me prendo tanto a teoria. O negócio é aqui, ó. É o que serve e o que não serve. É prática, é o dia a dia nosso, né? É o dia a dia nosso. Então vamos lá, vou tentar remover isso aqui. E pelo jeito vai aumentar o serviço do nosso amigo lá, hein? Vou parar de falar um pouquinho e vou trabalhar. Apesar que eu falando também, eu tô trabalhando, né? Galera, é o seguinte, eu vou lhe comprar um disc strip. Isso aqui no martelinho, na roquite, não vai sair tanto não. Beleza? Então aqui o objetivo agora vai ser remover toda essa massa aqui. Remover tudo. Aí eu não vou usar o disc strip, porque eu não tenho. Eu vou usar um disco flap também. Mas eu vou usar ele só para arrancar o excesso da massa, entendeu? Só o excesso da massa. O cara acabar de fazer a funilaria para mim. Só para acabar de arrancar o excesso. Eu não vou esquentar a chapa, entendeu? Correto? Não vai esquentar a chapa. Porque eu vou ficar só em cima do material aqui. Vamos lá então. Não precisa nem de legenda, né? Óculos para proteger e máscara. Aqui, galera, isso aqui é Prime PU. Isso aqui é massa. Perfeito, ó. O cara jogou o Prime PU, aplicou a massa, correto, né, direto na lata. Depois aplicou massa em cima do Prime PU e tá aqui, ó. Não tem problema aplicar massa poliéster, até massa plástica, sei lá que é isso aqui, em cima de Prime PU. O trem tá agarrado aí, ó, não dá problema, certo? Então isso aqui, ó, já quebra o mito de dar repasse em cima de Prime PU. É ruim porque você tá fazendo o serviço 2 vezes, né? Não corrigiu na primeira, mas não tem problema se você for fazer uma correção em cima de Prime PU, certo?
mais de 10 anos essa peça tá aqui e não deu problema. Deu problema na massa, mas aqui não. Aqui já é interessante, ó, vou falar. Essa porta ela já tinha massa. E aqui a massa desplacou, tá vendo? A massa desplacou aqui, ó. O que o cara fez? Sabe o que eu fiz aqui, ó? Que eu ranquei a massa? O que o cara fez? Ele só deu uma quebrada e passou a massa por cima de novo. Foi o que aconteceu aqui, ó. A massa já estava trincada, tá vendo? Ela desplacou aqui, esse pedaço aqui, desplacou. E o cara veio e só deu uma por cima e aproveitou a massa que estava anterior no carro, né? Muita gente faz isso. Depende do preço que pega, depende de muita coisa. Tá vendo a diferença, né? Ó. Certo? Vamos lá acabar de arrancar. Ah, aqui, ó. Tá vendo que tem uns pontos? Como essa lixa aqui é muito agressiva, então eu não vou forçar aqui. Aqui eu vou forçar com escovinha de aço ou então com disc strip. Mesmo se eu for colocar um disc strip aqui, ia demorar pra caramba. Então eu não vou fazer. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou arrancar o excesso. Quando tiver com uma camada fininha assim, ó, aí eu venho com a roquite. Na verdade eu vou arrancar, fazer a funilaria aqui, tá tudo amassado. Aí depois eu venho com a roquite arrancando esse excesso aqui, ó. Esse excesso aqui, certo? E aqui eu vou mexer com o roquite, ó. Eu não vou jogar esse disco aqui, ó. Porque senão vai acabar furando a lata aqui, ó. Certinho? Fica essa dica aí. Vamos lá então acabar de arrancar o excesso, né? Com o disco flap e depois eu acabo de arrancar com a roquite. Você deve estar pensando, Rogério, mas por que você não removeu a peça e não usou um disco strip e você usou um disco flap? Isso aí agride muito, não sei o que e tal. É o seguinte, galera, você tem que saber onde você deve usar. Por exemplo, se essa peça aqui fosse só para remover a tinta, eu usaria o removedor e usaria um disco flap. Um disco strip, né? Igual aquele lá que a oficina Mesquita usa muito lá nas motos. Justamente por causa disso aqui, ó. Porque o disco strip, ele não vai agredir, ele não vai queimar as pontas e tudo. Nesse caso aqui, eu arranquei só o excesso. Agora eu vou acabar de arrancar na roquite. Aí sim, agora aqui sim poderia usar um disco strip, certo? Mas mudando de assim. Olha a situação, galera. Olha a situação. O que vocês acham? Aqui até que eu agredi um pouco, ó, porque aqui não tinha massa, tá vendo? Aqui até que eu agredi um pouco. Mas onde tinha massa, que é essa região aqui, ó. Aqui, ó, essa região aqui, ó. Tá vendo? Essa região aí. Aqui eu não agredi tanto no disco flap. Mas tem algumas coisas que poderia relevar.
Eu não sou de ficar jogando pedra não, galera. Tipo assim, falei, nossa, que cara porco, não sei o que. Não, eu não sei como é que era a realidade do cara, entendeu? Mas se liga só nisso aqui. Olha só essa situação. Aqui, ó, tudo massa, tudo massa. Até onde não deveria ter massa, tinha massa. Então, a situação que tá mais feia, galera, é essa parte aqui, ó. Essa região aqui, ó. Essa região aqui é que tá mais feia. Os outros aqui é coisinha leve. Aqui tem uma amassadinha, aqui tem outro também, ali tem outro. Enfim, vai pegar massa na porta inteira. Aí é onde vai entrar a régua, né? A aplicação de massa com régua. Que eu tava conversando com um inscrito ontem no WhatsApp. Eu até tô pensando aqui se eu faço uma live com essa porta aqui, ó. Fazer uma live direto. Aplicação de massa com ela. Ao vivo, né? Que aí eu vou explicar direitinho pra galera lá. Aí o lixamento seria outra parte, né? O lixamento seria com a parte com o tocão lá. Esse vídeo vai ficar bem longo mesmo. Então, galera, agora aqui vai ter que fazer a funilaria do mesmo jeito que nós falamos lá na porta, no paralama, né? Eu comprei uma spotter da V8. É boazinha, boazinha. Não é ruim não. Mas eu preferia mesmo a da Band. Então, vamos lá, né? Vamos lá acabar de fazer. Eu vou passar a roquite aqui, ó. Vou passar a roquite aqui e para liberar acesso para poder vir a spotter, né? Eu vou tentar puxar na spotter. Nesse caso aqui, eu não vou recuperar 100% não. Eu vou só puxar algumas coisas aqui, ficou meio reta, é isso mesmo. Certo? Por quê? Essa porta aqui é uma porta que você acha ela fácil aí, no ferro velho ou então no nova, mas a dona não quer gastar. E também se eu for ficar perdendo tempo não, se eu for caprichar nessa porta aqui, ó, a dona não vai pagar o custo que eu vou ficar nessa porta caprichando. Então vai ter que ser uma meia boca, né? Mas é uma meia boca, galera, mas tem algumas coisas que não dá para ficar, tipo assim, ó, deixar esse ferrugem, a massa trincada, aí não pode deixar. Tem que ser um tapa, um talento, né, para ficar bom. Mas também tem algumas coisas que não pode deixar, né? Que é aplicar massa em cima de ferrugem. A massa tá trincando, fazer igual a situação que eu te mostrei do cara aqui, que o cara fez, sabe? Você entendeu? É tipo assim, a massa tá desplacando. Você vai, arranca só o desplacado, onde tiver seguro, deixa e passa a massa por cima para tampar. Não, agora aqui eu vou deixar voltar, né? Tipo assim, um trem desse aqui, por exemplo, não tem como, galera. É só você arrancar o forro, dar umas cutucadas, já volta muita coisa. Aqui, ó, tá alto. Aqui, às vezes, tem que dar um calor. Tá vendo aqui também, ó? Tem que saber lixar, senão bagunça tudo. Então vamos lá, vou passar a roquite aqui. E depois eu vou mexer no paralama lá. Isso aqui é um dos disquinhos que a Max Tinta mandou pra gente, ó. Que marca que esse tem? CIA. É CIA. Vamos ver se eles prestam. Se alguém já conhece essa marca aí, deixa nos comentários aí pra ver se é boa ou não. Roquitinho aqui, ó. R2, nem sei de qual que é, galera. R$220, viu? Mercado Livre. Top. Pode comprar. Nem sei que marca que é. Aliás, R2, né? Acho que é da V8.
É o disquinho strip. Ah, barulho de compressor. Às vezes o disquinho como é que fala? Strip até resolveria aqui. Eu vou tentar um outro método ali. Pera aí. Vamos ver se vai resolver. Não, se resolver é show. Vou pegar o óculos. Show de bola. Pode chegar o rei agora. Tá vendo? O disco strip, ele é caro, mas é top, mas é caro. Você pode arrancar o excesso, só aquela primeira camada, o excesso mesmo, e depois vir no acabamento disso aqui. Pronto, fechou. Vamos lá. Bom, galera, aqui é o seguinte. Onde que eu lixei tudo, né? Pra dar na lata. Onde vai fazer a funilaria. Igual aqui. Aqui assim, essa região. Ah, por que você não tirou aqui, não tirou ali? Porque ali não tá amassado. Tem umas morcinhas ou outra, mas pela quantidade que vai aqui, aqueles lá, como se diz, né? Um peito pra quem tá cagado não é nada. Então, aqui mesmo não tem amassado, ó. Aqui tem ondulaçãozinhas, então se eu dar uma massinha aqui, uma rapinha de massa já resolve. Agora aqui não, ó. Essa região aqui é onde vai fazer a funilaria. Então essa aqui eu tenho que deixar limpinho na lata. Tem uns negocinhos aqui, mas isso aqui não interfere nada não. Isso aqui na verdade é até pra fora. Isso aqui é até pra fora. Tem que voltar aqui e duas morcinhas aqui e ajeitar aqui. Deixar aqui alinhado, né? Aqui, ó. Tá alto. Essa peça aqui tá alta. É o que vai ser agora. Aí enquanto meu amigo não vem para poder ajudar eu a fazer a funilaria, eu vou adiantando alguns processos aqui para quando eu chegar já tá tudo do jeito, né? Aqui pelo jeito o cara não fez nada. Eu acho que ele só voltou aqui assim, ó. Só fez isso aqui, ó. Pá, alinhou e meteu massa. Mas eu te falo uma coisa, ele foi bom na massa, hein? Na massa ele tá de parabéns. Porém na funilaria nota 0. Porque a massa ficou bem lixadinha, né? Ficou bem lixadinha. É tanto que não dava nem pra perceber que tava essa situação aqui. Então, o cara em quesito lixamento e aplicação de massa, parabéns, nota 10. Porém, funilaria 0.
Então aqui eu vou deixar no jeito para ele ir adiantando, né, o processo para mim. Vou passar a lixadeira ali agora e na tampa e deixar ele fazer a funilaria. Aí, enquanto ele faz a funilaria, tipo daqui ou de uma peça, aí eu vou mexendo na peça e ele vai acabando de fazer o resto da funilaria. Certo? Galera, olha só o seguinte, olha aqui. Tinha só um trincadinho de massa aqui, ó. Eu pensei, pô, vou dar só uma arrancadinha, não vou nem fazer funilaria. Do jeito que tá aqui, vai, olha aí pra você ver. Os caras, acho que amassou aqui embaixo, ó. Não, aqui eu não vou nem mexer aqui embaixo. Vou nem mexer. Vou nem cutucar. Que eu sei que vai aparecer coisa aí. Mas aí, enfim. Aqui o que vai ter que fazer? Vai ter que puxar um pouquinho aqui e botar um remendinho aqui, ou botar uma chapinha inteira aqui. Aí o meu tá trazendo uma parede de solda aí. A MIG dele é muito grande, mas ele tem uma parede de solda de oxigênio. Vai fazer aqui a moda antiga. Vamos que vocês vão ver aí. Funilaria eu já comecei a fazer aqui, mas esqueci que eu não tenho a lima. Eu tenho que comprar a lima. Cadê a máquina minha? Ah, tá de cá. Aqui, comprei um. Aqui eu fiz, ó. Aqui eu já fiz. De boa, né? Esses negocinhos aqui, galera, é de boa pra fazer. Até aqui na tampa, ó. Mas aqui na tampa eu precisava da máquina, da repuxadeira de... como é que fala? Marreta dinâmica, né? Pra aqui. Eu não tenho. Aqui só na spotter não vai, a não ser que eu force lá e volta um pouquinho depois do acabamento. Aqui já dá, porque aqui eu tenho que bater e voltar aqui, ó, né? Mas aí eu vou esperar para esse amigo meu. Então ficou pro meu amigo, ó, ficou a tampa ali, ficou o paralama e mexer na porta para mim e fazer o remendo lá, né? Hoje agora é umas 3h30, 4 horas, então creio eu que até de tarde já acabou aqui. Aí amanhã cedo, aí eu já pego firme na preparação. Aí amanhã é o que? Amanhã é quinta. Amanhã eu vou ficar o dia inteiro para preparar esse carro, né? Preparar ele e deixar no ponto de aplicar Prime. Se eu não aplicar Prime nele amanhã, eu vou deixar no ponto de aplicar Prime. Tem que recuperar o para-choque também. O para-choque é mais de boa, é só esquentar e forçar. Não precisa de colar, não precisa de colar nada não. Certo? Então... amanhã o dia vai ser só de aplicação de massa. E eu vou deixar essa porta aqui, ó. Eu vou tentar deixar ela para sábado ou para sexta, né? Eu vou tentar deixar ela para sábado e poder fazer uma aplicação de massa nela. Fazer uma live de aplicação de massa com ela. Certinho? Vamos lá então.